Olá, caríssimo aluno. Eu sou a professora Valdiana Martins e estamos aqui hoje para refletirmos sobre o componente curricular Biblioteca Escolar do curso Profuncionário. A Biblioteca Escolar é um dos principais espaços das instituições escolares. Nela estão guardados os principais tesouros que são os livros. Gostaria de convidar você a refletir comigo sobre esse espaço tão importante de dinamização da leitura. Porém, antes de iniciarmos a nossa abordagem especificamente sobre a biblioteca escolar, vamos fazer um breve retorno sobre a história do desenvolvimento da linguagem escrita. Vamos lá? Criação da linguagem escrita. Ao preservar seus sentimentos, seus anseios e suas tecnologias, por meio de um conjunto de marcas, o homem criou a possibilidade de acumulação e produção de conhecimentos que propiciaram o surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Quando e onde surgiu a linguagem escrita? Não se tem certeza absoluta da data do surgimento da linguagem escrita, mas alguns estudiosos dizem que ela surgiu na Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, local onde apareceram as primeiras civilizações, aproximadamente no ano de 4000 a.C. Essa imagem é meramente ilustrativa para que nós tenhamos uma ideia da localização da Mesopotâmia. Com a possibilidade de acumulação de conhecimentos a partir do registro da linguagem escrita, o homem encontrou inúmeras possibilidades de registro dos conhecimentos, das ciências, das artes. Isso propiciou o desenvolvimento de inúmeras civilizações ao longo da história. Isso possibilitou-se a partir de Gutenberg, que foi o responsável pela invenção da imprensa, o que propiciou com que o homem registrasse, acumulasse e repassasse os conhecimentos de gerações para gerações. A partir da invenção da imprensa, com a descoberta do papel e a invenção da imprensa por Gutenberg, o ler e o escrever foram se encontrando e ganhando formas de registro. A partir daí, deu-se início à multiplicação dos livros e as bibliotecas tornaram-se mais acessíveis ao povo, embora com um aspecto formal, voltadas mais para a preservação do acervo do que para sua disseminação. Aqui nós temos o exemplo do célebre livro de Gutenberg de 42 linhas, escrito em tipos góticos, é o marco histórico dessa revolução que significou a possibilidade de produzir livros em escala industrial e automaticamente para um número quase limitado de leitores. Após termos realizado esse breve estudo sobre a evolução histórica da imprensa, vamos agora adentrar no conteúdo específico referente à biblioteca escolar. Eu gostaria de convidar você a começar com esse questionamento. O que é e qual a função de uma biblioteca escolar? A biblioteca escolar localiza-se no interior das escolas, integrando-se com o currículo escolar, funcionando como um centro de recursos educativos integrado ao processo ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e fomentar a leitura e a informação. Esse conceito que nós acabamos de mencionar, ele coloca de lado a ideia ultrapassada em que as bibliotecas escolares funcionavam nas instituições de ensino unicamente como depósitos de livros. Hoje, nós enxergamos a biblioteca como um espaço de disseminação e fomento da leitura, para possibilitar a ampliação dos horizontes dos nossos alunos. Aqui temos uma imagem sugestiva de que a leitura sugere e suscita a imaginação dos nossos alunos. Seguindo, de acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, de 1976, a biblioteca escolar propicia informação e ideias fundamentais
para o funcionamento bem-sucedido da atual sociedade, baseada na informação e no conhecimento. A biblioteca escolar habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. Caro aluno, nós sabemos que não existe processo de ensino sem o desenvolvimento da leitura. Daí tamanha importância do espaço utilizado como a biblioteca escolar. Embora nós saibamos que a grande maioria das bibliotecas não dispõe de um espaço construído especificamente para abrigá-la, nós sabemos que o espaço adaptado que existe no interior da escola deve ser organizado de forma a instigar o aluno a fazer com que ele tenha o desejo de ler, de mergulhar no mundo da leitura e que viaje nos textos e livros que serão oportunizados na biblioteca. Continuando. Para que a biblioteca escolar torne-se um ambiente atrativo para os educandos, tanto do ponto de vista do layout, quanto dos trabalhos que envolvem o tratamento do acervo, é preciso que o ambiente esteja preparado para instigar o prazer pela leitura. O layout é a forma de distribuir melhor o espaço físico da biblioteca, para tornar o ambiente agradável, sinalizado e adequado para comportar o mobiliário, o acervo, o espaço para pesquisa, entre outros espaços. Fatores ambientais como iluminação, temperatura, acústica e cores devem ser bem analisados. Então, ao organizar o espaço da biblioteca, nós temos que pensar de que forma ela pode se tornar mais atrativa para o aluno, de que forma esse espaço vai possibilitar o professor que está em sala de aula a desenvolver o seu trabalho. Para isso, busquem formas, imagens, cores que tragam os alunos para a biblioteca, tendo prazer pelo ato da leitura. Isso é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos um exemplo de uma biblioteca escolar organizada. Percebam a distribuição do acervo. Ele está organizado de forma que os livros estejam de fácil acesso aos alunos. Eles podem ver, folhear, ler e se encantar com os textos que são produzidos. Isso é fundamental para que a criança desenvolva o hábito da leitura, desenvolva o prazer pelo ato de ler. Após refletirmos sobre o espaço de organização da biblioteca, vamos pensar agora nos itens que compõem o acervo da biblioteca. Gostaria de lembrar que esses itens não restringem-se unicamente a livros. Na biblioteca existem inúmeros suportes textuais, vídeos, revistas, CDs, DVDs, tudo que pode ajudar a auxiliar o professor no desenvolvimento da leitura. Inicialmente, vamos observar as partes de identificação de um livro, para que você que trabalha no espaço da biblioteca escolar ou da sala de leitura possa fazer uma organização sistemática desse material, o que vai facilitar o desenvolvimento do processo. Vejamos. Aqui nós temos o conjunto das partes externas do livro. No momento da catalogação, vocês observarão esses espaços: a cabeça, o corte, a capa, lombada ou dorso e o pé do livro. Essas partes externas estão apresentadas aqui unicamente para que você as conheça. Mas para nós, o mais interessante são as partes internas, que serão fontes da catalogação. Ao realizar o processo de identificação de um livro, o profissional que está na biblioteca ou na sala de leitura deve atentar minuciosamente para os itens que identificam esse livro, para que ele não seja confundido com outros livros pertencentes aos alunos
ou a outras bibliotecas. Essa identificação ela pode ser feita manualmente através de um carimbo ou, se a escola dispuser de um gerenciador de arquivos, ela vai ser feita automaticamente. Como nós sabemos que a grande maioria das escolas faz esse processamento manual, vamos observar as partes internas do livro para que vocês possam compreender melhor o processamento técnico do livro. Esses elementos devem ser usados no momento da catalogação do livro para facilitar a sua organização. A melhor forma de organizar o acervo da biblioteca é colocar em um livro de registro todos os livros, todos os itens, sejam livros, CDs, DVDs, que compõem o acervo da biblioteca, respeitando especificamente esses informes que vocês estão vendo. Após nós termos observado as partes externas e internas que compõem o livro, gostaria de chamar a sua atenção para esta reflexão. Após a identificação das partes do livro, é imprescindível que este receba sua identificação. A maneira mais comum para isso é a utilização de um carimbo, que contém o nome da biblioteca ou da sala de leitura a que o item pertença. Caso a biblioteca possua um software para gerenciar o seu acervo, o registro é feito de modo automático, porém os livros e demais itens do acervo não devem deixar de ser carimbados em hipótese alguma. Gostaria que você observasse atentamente para essa imagem. Aqui nós temos um livro amplamente conhecido, que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Para a identificação desse item, primeiro nós identificamos o autor, Monteiro Lobato, o título, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o subtítulo, Memórias de Emília e Caçadas de Pedrinho. Pode parecer que essa observação seja muito simples, no entanto, ela é essencial para que todos os itens que compõem o acervo da escola sejam corretamente catalogados e registrados. Para que haja a correta classificação e identificação dos itens do acervo da biblioteca escolar, existe uma classificação internacional. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós chamamos a classificação decimal universal. É um esquema internacional de classificação de documentos, qualquer que seja o suporte do documento. Por exemplo, CD, DVD, fita cassete, fita VHS, etc. Essa classificação está baseada no conceito de que todo conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais, e estas, individualmente, podem ainda ser divididas em outras classes sucessivamente. Aqui está a relação das 9 classes de 0 a 9. Primeiro, as generalidades, que contêm informação e organização. Filosofia e psicologia compõem uma segunda classe. Religião e teologia, mais outra. Ciências sociais, economia, direito, política, assistência social e educação, outra classe. A 4 é uma classe vaga. No 5, matemática e ciências naturais. Ciências aplicadas, medicina e tecnologia, a 6ª classe. A 7ª, arte, belas artes, recreação, diversões, desportos. A 8ª, linguagem, linguística e literatura. E por último, geografia, biografia e história. A partir desta forma de classificação, você que está à frente da biblioteca escolar ou da sala de leitura poderá ordenar de forma coesa os livros. Por exemplo, os livros de literatura serão divididos no espaço da biblioteca escolar entre literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, estrangeira e assim por diante.
Isso facilitará o acesso e a aproximação que o nosso aluno terá junto ao livro, o que, claro, vai fomentar e desenvolver o hábito que ele tem de ler, tornando um leitor ativo. Sobre as regras gerais para a descrição do livro. Primeiramente, ao organizar a catalogação de um livro pertencente ao acervo da biblioteca, você deve descrever o nome do autor ou da entidade responsável pela autoria. Segundo, descreva na linha abaixo do nome do autor, especificamente abaixo da terceira ou quarta letra do sobrenome, o título do item seguido de barra inclinada e do nome do autor novamente, agora em ordem normal, seguido de ponto final. Em terceiro, descreva a edição da obra, seguida de ponto final. Quarto, descreva o local da publicação, seguido de 2 pontos sem espaço. Depois, o nome da editora, seguido de vírgula. E, por fim, a data de publicação, seguida de ponto final. Aqui nós temos um exemplo específico de uma ficha catalográfica feita nos moldes que nós acabamos de falar. Percebam que primeiro vem o sobrenome do autor, separado por vírgula, Silva, vírgula, Odilon Pereira, ponto. Abaixo da quarta letra, o nome do livro, Manual da CDU, barra, o nome completo do autor, agora sem vírgula. E na ordem normal, Odilon Pereira da Silva, ponto. Em seguida a edição, terceira edição, o local, Brasília, Brinquet de Lemos e o ano 1994. É importante frisar que não basta apenas identificar e catalogar os itens que compõem o acervo da biblioteca escolar ou da sala de leitura. Para que este espaço torne-se um ambiente de interação, é preciso a elaboração de um projeto pedagógico onde todos os membros da comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários, se engajem para transformar a biblioteca escolar de um espaço adormecido em um espaço de extrema interação, onde os alunos sintam prazer pelo ato de ler. Sobre o processo de dinamização das bibliotecas escolares, Mário de Andrade, já em 1939, assim se expressava a respeito das bibliotecas. A criação de bibliotecas populares me parece uma das atividades mais necessárias para o desenvolvimento da cultura brasileira. Não que essas bibliotecas venham resolver qualquer dos dolorosos problemas de nossa cultura, mas a disseminação no povo do hábito de ler, se bem orientada, criará fatalmente uma população urbana mais esclarecida, mais capaz de vontade própria, menos indiferente à vida nacional. Aqui nós temos uma imagem que reflete o que o nosso aluno sente ao ler e viajar no mundo dos livros. Nós sabemos que a leitura, ela desenvolve o crescimento intelectual, a criatividade, a criticidade e o raciocínio lógico. Desta forma, não existe prática educativa sem leitura. Tenho certeza que você concorda com esse ideal. Portanto, organize em sua escola um projeto pedagógico para que a biblioteca escolar ou a sala de leitura sejam espaços de prazer, espaços onde os alunos sintam-se acolhidos e motivados ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Nós sabemos que essa não é uma tarefa fácil, porém, com o envolvimento de toda a comunidade escolar, ela é plenamente possível. E eu tenho certeza que o profissional que está à frente da biblioteca sentirá motivado e instigado a fazer esse trabalho. Quando se organiza no interior da biblioteca escolar ou da sala de leitura um projeto pedagógico voltado ao desenvolvimento da leitura, o profissional que nela atua
deixa de ser apenas o responsável pela organização da biblioteca para passar a ser um mediador de leitura. Sobre isso, vejamos. Mediadores de leitura. Nada, porém, por mais avançado tecnologicamente que seja, pode substituir o livro nesse ato de aprimoramento da inteligência humana que é a leitura. Certamente porque não há tecnologia que supere essa inteligência. Nós sabemos que os mediadores de leitura são essenciais no cotidiano escolar, pois é através da leitura que nós desenvolvemos o nosso aluno dentro das suas habilidades e competências. Observem a imagem. Anatomia do leitor. Ao ler, o nosso aluno é estimulado de várias formas. Seus olhos, ele tem olhos para ver pistas nas imagens e nas palavras. Sua mente, a mente fica curiosa para pensar, para ter novas ideias a respeito dos livros. Sua boca se estimula para ler com a expressividade de um contador. Os ouvidos para escutar o que os outros pensam. As mãos para cuidar dos livros com carinho. O coração para se unir às histórias. Então, nós temos que oferecer aos nossos alunos livros, 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 muitos e muitos livros. Estamos chegando ao final de nossa aula. Durante esse período, fizemos inúmeras reflexões teóricas e pedagógicas a respeito da biblioteca escolar. Fizemos também uma breve volta ao tempo, falando sobre a evolução da linguagem escrita. Vimos as características primordiais sobre a identificação, registro e catalogação dos itens que compõem a biblioteca. E refletimos, sobretudo, sobre a função do profissional que está à frente da biblioteca escolar como mediador de leitura, para que esse espaço torne-se um espaço de interação e fomento ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Quero agradecer a você por ter partilhado este conhecimento durante essa aula e gostaria de finalizar com a célebre frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros. Obrigada a você e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!